E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? E se eu tomar a decisão errada? A ansiedade, ela cresce quando nos encontramos diante de escolhas, pois tememos o que pode acontecer se a gente não fazer tudo perfeitamente. Vamos falar sobre o medo de errar? Meu nome é Laila Duarte, sou terapeuta emocional e também mentora de mulheres que não procrastinam. O medo de errar é um inimigo silencioso. Ele pode nos paralisar, nos impedir de tomar decisões e nos faz questionar a validade dos nossos sonhos e passos. É como se estivéssemos constantemente em um campo minado, onde cada movimento deve ser calculado e o menor deslize pode trazer consequências irreversíveis. Esse medo é alimentado por uma sociedade que valoriza o sucesso e condena o fracasso. Somos ensinados a perseguir a perfeição, a evitar erros a todo custo. Isso nos faz acreditar que nossas falhas é um reflexo do nosso valor. E assim, passamos a evitar riscos, a nos escondermos atrás do conforto, do que é seguro, do que é familiar. Mas o que acabamos perdendo é a oportunidade de crescer, de aprender, de nos aproximarmos do propósito que Deus tem para nós. Justamente por causa do medo de tomar decisões, de falar em público ou medo de tentar algo novo. Com pensamentos limitantes como não sou capaz, eu vou falhar, não sou boa o suficiente. E a gente pode ver esse exemplo até na Bíblia. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele colocou as suas limitações. Porque eu não sei falar direito, porque manda outra pessoa, porque o que, que o rei vai falar, quem é você que vai libertar esse povo? Veja que mesmo Moisés trazendo as suas limitações quando ele foi chamado, teve um momento que, claro, que Deus até se chateou de tanto que Moisés estava colocando um empecilho. Mas a gente vê nessa passagem que Deus ele não negou as fraquezas de Moisés, né? Ele poderia muito bem, não, imagina que você não fala bem. Imagina que poderia negar as falhas de Moisés, mas não era sobre isso. Ele entendia e obviamente ele sabia das suas fraquezas, das suas limitações, mas o que Deus prometeu a Moisés foi a sua presença. E aí veja, nós agimos assim também. Como quando estamos diante de algo, nós já começamos a ter os pensamentos limitantes de eu não posso, eu não sei, manda outra pessoa, né? Que outra pessoa vai fazer melhor? Quem sou eu? E assim a gente vai deixando de viver aquilo que deveríamos estar vivendo. E aí eu tenho como exemplo até eu mesma, né? Quão difícil é realmente a gente sair do conforto, do que é familiar, a minha essência, o meu temperamento, minha personalidade. Eu sou uma pessoa introvertida. Até os meus 21 anos, eu era extremamente tímida, extremamente calada, mas é aquilo. Eu me propus, eu tenho isso como objetivo. E para conquistar isso, eu preciso deixar de ser tão tímida. E aí eu comecei a me colocar em um lugar de realmente me forçar a falar, a me expressar, e não era nada confortável, como também nem é, vamos assim dizer, 100%, né? Até hoje. É um esforço para mim me comunicar e falar e me expressar, mas hoje faço porque entendo a importância. Escolho uma nova realidade, né? Essa é a minha realidade.
essas são as minhas limitações, essas são as minhas fraquezas. Eu não vou permitir que elas me definam ou que elas me paralisem. Eu preciso fazer diferente. O que eu preciso fazer? É isso? Então eu vou fazer. É fácil? Não é fácil. Vencer o medo não é fácil. Mas o quão importante é que nós venhamos sair desse lugar de, peraí, esse medo está me paralisando. Na verdade, o medo não paralisa, né? O medo, ele vem e nós que escolhemos parar ou não. Então, o medo em si, ele não paralisa. Nós paralisamos se nós venhamos a escolher parar. E aí vem, né? Tá, Laila, mas e aí? Como é que eu venço esse medo? O medo de tomar decisões, o medo de me expressar, enfim, o medo. Qual é o medo que te paralisa hoje? Qual é o medo que faz com que você não tome decisões, ações, posições? Qual é? E aí, o que fazer? Primeiramente, é decidir. Decida mudar. Decida fazer com que esse medo não te domine, não te controle, porque é sobre decidir. Depois que você decide, você precisa planejar. Peraí, para eu vencer esse medo, o que eu preciso fazer? Que metas curtas e alcançáveis eu preciso traçar para conseguir aquilo que eu quero? Então, é sobre planejar. Planeja. Coloca no papel o que eu preciso fazer. Será que é fazer um curso, né? E ali naquele curso vai ter novas pessoas e eu vou poder estar mudando o meu comportamento com aquelas pessoas, né? Testando com aquelas pessoas que não me conhecem. E aí eu vou me desenvolvendo com esse grupo para que aí quando eu estiver em outros grupos eu também esteja melhor, né? Me desenvolvendo, enfim. O que é? E aí, nesse planejamento, o quão importante é também que você peça feedbacks. Pergunte para as pessoas, né? O que eu poderia melhorar? E isso é muito importante mesmo. Não é fácil, mas aí também é aquilo. Você precisa estar pronta para escutar algo que talvez venha negativo. Olha, você precisa trabalhar isso. Ok, eu preciso trabalhar isso. Eu não vou de frente, não, mas imagina se eu preciso trabalhar isso. Não, não é assim. Pedir o feedback, esteja pronta para ouvir, para prestar atenção naquele feedback e fazer diferente, né? E vencer o medo tem muito sobre isso. E nesse planejamento, nesse momento que você também parou com papel e caneta, para fazer o planejamento de como é que eu faço para sair desse ponto A para o ponto B, que você também pense, né? Questione. Que medo é esse? Eu tenho medo de quê? Ah, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de gravar vídeo, né? Ok, você tem medo de gravar vídeos, de fazer conteúdo. Um exemplo. Eu tenho esse medo. Esse medo vem de quê? Será que esse medo ele não vem de justamente eu ter medo de ser rejeitada, de ser apontada, de pessoas falar a sua opinião negativa sobre aquele vídeo que eu vou estar fazendo, aquele conteúdo que eu vou estar fazendo? Ok, esse é o meu medo. Mas aí agora pensa, e aí anote, né? Visualize isso. Esse medo, ele é real? As pessoas como fazem conteúdo, as pessoas estão olhando como ela fala, olha a roupa, olha o ritmo, olha com um olhar crítico, porque nós fazemos um conteúdo e temos um olhar crítico sobre aquilo que a gente mesmo faz. Mas será que o outro também vai estar olhando com esse olhar? Ou ele vai simplesmente, ó, próximo, próximo, próximo. E é isso, porque é assim. Então, o quão importante é que você olha, esse medo, ele é real? Às vezes, normalmente, nem é real.
Mas às vezes, quando é real, ok, é real, eu vi que é real. E aí você começa agora já outro questionamento. Certo, e se alguém realmente dificilmente vai fazer, isso vai acontecer, principalmente se você não for uma pessoa super conhecida, né? Mas tá, recebi um feedback, um comentário negativo. Você vai morrer? E aí você começa a pensar, a questionar mesmo. Não, tá, ok, esse medo é real. E se acontecer? E aí? O que vai acontecer? Eu vou parar? Eu vou morrer? O que vai acontecer? Então, quando você começa a ser racional, com esse medo de parei, eu vou olhar esse medo, eu vou olhar a raiz desse medo, eu vou olhar de verdade o que está por trás desse medo. E normalmente é insegurança, né? E essa insegurança vem de onde? E é real, não é real? E se for real, o que vai acontecer? E se acontecer, o que eu vou, como eu vou reagir? Tudo isso faz com que você tenha clareza e de forma, né, por consequência, esse medo vem a sair. Ou o medo ainda fica, mas aí você está mais forte para poder tomar uma decisão ainda com medo. E muitas vezes é sobre isso, né? E depois que você traça esse planejamento, faz esses questionários, né? Se questiona, você tem que o quê? Aplicar. Porque aí não adianta de nada você decidir, você planejar, mas se você não aplicar. E até é sobre isso a minha mentoria DPA. Decido, planejo e aplico. Nós precisamos decidir, planejar e aplicar. Então, depois que você decide, depois que você planeja e você vê todos esses questionamentos, você faz todos esses questionamentos em relação a esse medo que você tem, agora chega a hora de você aplicar tudo aquilo que você decidiu e planejou. E aí a importância de você também entender e focar que aquilo que você está vivendo serve como aprendizado e crescimento. Ah, Laila, eu fiz e errei. Ok. Todo erro, ele vem para nos ensinar e para que a gente venha a crescer. Basta que a gente olhe para esse erro dessa forma. Quando a gente olha para aquilo que aconteceu de errado, como uma forma de aprendizado e crescimento, realmente você aprende e você cresce. E aí você tenta novamente e com certeza você já não vai mais errar, né? Fazer o mesmo erro de antes. Por quê? Porque você aprendeu e você cresceu. Então, a importância também de você ter os olhos voltados para isso, esse entendimento de aprendizagem e crescimento. E entender também que não é sobre perfeição. Ah, eu tenho medo de fazer isso, porque afinal, se eu fazer e não tiver perfeito, né? Enfim, não é sobre perfeição, e sim sobre disposição. Eu faço vídeo aqui e tenho certeza que não é perfeito, mas mesmo sem essa perfeição, eu entendo que eu estou aprendendo e estou crescendo para ficar boa, para justamente desenvolver. Mas não tenho perfeição, mas tenho disposição de ligar a câmera e fazer o vídeo, e editar, e fazer capa, e fazer todo o que tem a mais, que muita gente não sabe sobre, mas que tem muito trabalho, mas faço, porque não tenho perfeição, mas tenho disposição, e é sobre isso. É sobre você ter esse entendimento. Então, entenda, decida, planeje e aplique. Sempre visualizando o medo, de onde vem, por quê, se é real e o que fazer se realmente isso vier a acontecer. Certo? Ajudou esse vídeo? Fez sentido para você? Se fez, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal,
chegou até aqui, eu não acredito, se inscreve, comenta também se fez sentido para você, o que você achou, o que mais fez sentido para você, ou se não, coloca só um emoji de coraçãozinho, do que for, mas comenta, para que assim eu veja que fez sentido para você também esse conteúdo. E se você quer ficar mais pertinho de mim, dá uma olhadinha na descrição que tem alguns links de grupo, o grupo de WhatsApp, onde eu compartilho as minhas leituras. Tem o link do Instagram, que todo dia eu estou lá postando, sempre conteúdo, certo? Até o próximo vídeo.